Você conhece esse cara aqui? Oi, meu chapa. Se sim, então você teve uma ótima infância. Eu sou o Bambuíno e Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. se você esteve numa caverna nesses últimos anos, claramente você não teve a notícia que o Pica-Pau recebeu um reboot, como muitos outros desenhos. Porém, esse novo reboot trouxe uma grande divisão de público, tanto quanto os antigos quanto os mais novos. Esse reboot foi feito pela Universal Pictures com o objetivo de trazer o Pica-Pau para o YouTube. Bem, nesse início de projeto eles trouxeram 10 episódios, com 2 deles sendo focado para o Brasil, até porque o Pica-Pau trouxe mais influência no Brasil do que em outros lugares. Além da estranheza que ele trouxe, ele também trouxe novas coisas junto com esse reboot, como o traço do Pica-Pau. O novo traço ele trouxe bastante cores fortes, assim realmente focando no público mais infantil, fazendo com que as crianças mais gostem do Pica-Pau por causa das suas cores mais fortes. Além disso, os personagens memoráveis foram modificados. Por exemplo, como o Zé Curubu, ele não é mais aquele malandro de antes, ele não fica competindo com o Pica-Pau e agora ele recebeu uma namorada. Também, o Leôncio recebeu uma namorada e também deixou de ser aquele personagem charlatão e muito chato com o Pica-Pau. Agora ele tá mais infantilizado e é mais carente. E mais legal também com o Pica-Pau. As vozes dos personagens foram modificadas, até porque os dubladores antigos não conseguem fazer mais as vozes. Porém, o Pica-Pau, o dublador do Pica-Pau de agora, foi o mesmo que dublou o Mordecai. Ele teve bastante estudo para que trouxesse uma voz muito boa pro Pica-Pau e assim acabou trazendo também uma grande estranheza. Bem, e o que dividiu bastante o público foi a notícia que muitos personagens antigos não vão aparecer. E isso pode ser muito ruim, até porque os materiais que foram utilizados antes podiam claramente trazer um público mais forte hoje. Como por exemplo, o Luiz Espalha-Lixo, o professor Jim Doin, o pintor, o cara de alce, Rufus e Zé, que tem os cachorros amarelão e azulão, a bruxa da vassoura, que fala aquela famosa frase "e lá vamos nós". Também tem aquele episódio do ginásio quebra-ossos, que tem os personagens mais engraçados. E também não podemos esquecer dela, a Fome, que trouxe um grande meme aqui no Brasil. Além desses personagens que eu falei, tem outros personagens mais memoráveis, porém não dá pra ficar falando todos aqui. Eu não tô aqui para falar que o desenho ficou ruim ou bom, mas claramente ele trouxe algo que não era de se esperar. Muitas pessoas de antigamente não gostaram, até porque eles preferiam aquela dublagem ou aquele traço antigo que realmente lembrava um desenho antigo, como também os personagens, mas muitas pessoas novas também gostaram desse Pica-Pau novo, até porque está atingindo um novo público-alvo, que é o público infantil, assim ganhando bastante visualização, né, no YouTube e tudo mais. Bem, também algo que foi modificado foi os sounds, né, que são os efeitos sonoros. Eles foram mudados até porque não dava para manter os mesmos efeitos sonoros que os antigos, e eles deram uma modificada. Assim, por exemplo, aquela cançãozinha do Pica-Pau, ele canta realmente, não é um efeito sonoro. E também alguns efeitos foram feitos, tiveram que serem refeitos, né? Até porque não dava para ficar utilizando o mesmo efeito de antigamente. Nesse novo Pica-Pau, ele não tá enfrentando mais inimigos físicos, como o de antes, por exemplo, o Luiz Espalha-Lixo. Hoje em dia ele tá mais enfrentando problemas pessoais ou até algumas coisas que ele acaba confundindo e acaba se tornando um obstáculo para ele. Por exemplo, um episódio que ele pensa que é o aniversário da namorada dele, porém é o aniversário dele. Ele fica tentando entregar um presente para ela, só que naquele momento era para ele estar recebendo um presente. Só que também
teve alguns episódios que ele teve sim um inimigo físico, como por exemplo o episódio que tem aqueles aliens verdes com 2 cabeças e ele tem que enfrentar eles. Só que não são muitos, pelo jeito vai realmente ser um obstáculo, algumas coisas que ele não vai entender ou alguns problemas psicológicos que ele vai ter. Além disso, ele tá mais elétrico do que o normal, ele tá parecendo bastante o primeiro Pica-Pau, que era aquele emplumado mais elétrico, mais doido, só que um pouco mais consciente. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais coisas relacionadas a desenho, como por exemplo o novo Scooby-Doo, ou novos reboots que estão por vir, bem, espero que você siga o canal, até porque vai vir coisas novas e você vai ficar ligado nisso e tendo mais informações. Se você acha que ficou ruim ou ficou bom esse novo Pica-Pau, vai lá no canal deles, realmente veja os vídeos deles, tira suas próprias conclusões e volte aqui e comenta, ou se você quiser deixa um like aí, ou um dislike se você não gostou desse vídeo, que eu vou saber se vocês estão gostando ou não desse conteúdo. Então é isso, valeu, falou. Onde será que o Pica-Pau está? Valeu, rapaziada, que tá chegando agora, pra quem não sabe.